Shalom Ubrachá. Nossa Parashá nos conta uma história que aconteceu há quase 3.300 anos atrás, a história de Korach. Por que a Torá tem que contar para a gente uma história tão antiga? O que a gente tem a ver com isso? Tinha contam que na Europa o espaço era pequeno, então tinha o Shil, que é a sinagoga embaixo, e eles construíram um andar para cima. Esse andar para cima era o Weibershil, a sinagoga das mulheres, a parte das mulheres. E as mulheres de lá tinham tipo uma abertura no meio, e as mulheres olhavam para baixo, elas viam direto a leitura da Torá. E uma vez o Hazan estava lendo a passagem de Yosef, que Yosef ele vai se encontrar com os irmãos dele em Shechem, e a mulher estava lá na torcida, lá em cima, vai, pega ele, joga ele no buraco, vende. O Hazan parou de ler, olhou para cima, perguntou para ela, o que está acontecendo, minha senhora? Ela falou, todo ano ele vai lá, todo ano eles pegam ele, todo ano eles jogam ele no buraco, todo ano eles vendem ele, e ele não aprende, então manda ele de novo para quebrar a cara para aprender. Essa era uma mentalidade europeia, né? Quebrar a cara para aprender sozinho. Graças a Deus que o mundo inteiro não é assim, mas era uma mentalidade europeia antiga. Deus me livre, assim, cada região tinha os defeitos dela, né? Então, na prática, realmente a mulher estava certa, porque tinha que ler essa mesma história todo ano. E a mesma história, com os mesmos detalhes, com o mesmo final infeliz. Por que tinha que ler isso de novo? E, na prática, a Torá é uma linguagem de Orá. Essa palavra Torá não quer dizer lei, como ela é traduzida. A gente chama lei de Alahá. Torá é uma linguagem de Orá, uma linguagem de instrução. Quer dizer, a gente aprende alguma coisa dessa história, a gente aprende da Torá, a Torá ensina a gente. E o que a gente aprende da história de Korach? Esse é o principal não é a história de Korach. A história de Korach vocês já sabem do ano passado, do ano retrasado, de 3 anos atrás, 4 anos atrás. O principal é o que a gente vai aprender da história de Korach. Vimos muitas histórias na Torá que a pessoa abriu mão do status por dinheiro, abriu mão do status por algum prazer material. Aqui, Korach é exatamente o contrário. Ele abre mão de tudo pelo status. Korach, ele tinha dinheiro, ele era a pessoa mais rica do nosso povo. Ele tinha um status, ele era o presidente da tribo de Levi. Mas, como a gente diz assim, tem muito político que é pego com milhões. E você fala, pô, mas o cara era tão rico, por que ele precisou roubar milhões? Porque, como se fala no português aqui, São Paulo costuma se falar, ele era tarado por dinheiro. A gente fala, um português mais bonito, ele era obcecado por dinheiro. Então tem pessoa que é obcecado por dinheiro, tem pessoa que é obcecado por prazeres materiais, tem pessoa que ele é obcecado por status. Então, um exemplo, nesse caso, na nossa história, o exemplo disso da Torá seria o Korach. E a gente pode dar vários exemplos aqui sobre o que a gente falou. Uma menina chega em casa e conta para a mãe, fala, olha, vão me apresentar agora um menino que ele tem um salário de 15 mil reais por mês. Uau, a mãe fica super entusiasmada, fala, graças a Deus, não vou precisar te ajudar depois do casamento, não vou precisar. Aí ela pergunta, o que esse menino faz? Ele vende banana na feira, e ele ganha 15 mil reais por mês, quer dizer, ele vende muita banana. A mãe vai falar, uau, você vai me fazer passar toda essa vergonha, você vai casar com feirante, você vai casar com bananeiro. Aparentemente, é um absurdo, quer dizer, ela está trocando o dinheiro pelo status, mas existe isso, quer dizer, isso não acontece só no caso de Korach. O Korach, ele era o caso extremo para mostrar para a gente como a gente não deve se comportar.
Mas isso acontece em todos os níveis. Isso acontece na nossa vida, pode acontecer todo dia um pouquinho. Pode acontecer uma vez por semana, pode acontecer uma vez por mês, pode acontecer uma vez por ano, mas várias vezes nós estamos abrindo mão de coisas importantes por causa do status. O status é só o que vão pensar da gente, o que vão falar da gente. Isso é status. O status ele não te traz comida para casa. O status ele não te paga as contas. Mas se você falar, tá bom, mas eu tendo um status, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro, então o seu problema não é status. Se você conseguisse ganhar o triplo de dinheiro de outra maneira, aí você abriria a mão do status. Quer dizer, quando o status é usado como meio, tipo, você chega numa empresa, você vê o dono da empresa, ele tem um carrinho e o representante tem um carrão. Porque o dono da empresa ele tem um carrinho que ele tem medo de ser sequestrado, então ele não quer aparentar que ele é muito rico. O representante tem um carrão que aonde ele chega, ele quer mostrar, ele tem que se exibir para conseguir a confiança do cliente. O cliente tem que falar assim, olha, se esse vendedor ele já é tão rico, então essa empresa é muito boa, ele deve ganhar ela muito bem. Então assim, o importante é que o status ele não seja a finalidade. Ele pode ser um meio, não tem problema, mas ele não pode ser o fim, porque se ele for o fim, a gente vai terminar, vai ter um fim como o Korach teve. E esse que é o nosso problema aqui. Dar exemplos para vocês. Uma vez eu precisei fazer uma microbiografia e tinha uma voluntária na ONG me deu uma assessoria. Então ela foi analisando todos os meus dados, né? Tinha que colocar a microbiografia alguma coisa que ia para a prefeitura para conseguir o patrocínio para algum projeto. Então ela pergunta onde nasceram os seus pais. Eu falei, minha mãe no Líbano, meu pai na Itália. Ela falou, não, então vamos colocar filho de pai europeu, não coloca italiano que já se fosse alemão, se fosse inglês, holandês, belga, francês, mas português, espanhol, italiano, se você coloca, diminui o preço, diminui o impacto. Então coloca pai europeu e mãe libanesa. Aí onde você nasceu, São Paulo, graças a Deus. Se fosse no interior, teria que escrever estado de São Paulo. Que lugar de São Paulo você nasceu? Higienópolis. Higienópolis é bom, um bairro nobre. Que hospital samaritano. Então o hospital samaritano 60 anos atrás era o hospital mais caro da cidade, então coloca o hospital samaritano. Quer dizer, toda essa assessoria era assim, você tem que dar uma impressão de que você é uma pessoa muito importante. Então o negócio do status é esse, quer dizer, aqui nesse caso o status teria que ser usado para se chegar a um patrocínio, quer dizer, o status não era o objetivo final, mas era um meio de se chegar a alguma coisa. Então tem muita gente que ele usa status para chegar a outra coisa. A gente não está falando disso. A nossa paraxá está falando de alguém que estava disposto a morrer pelo status, que estava disposto a perder o dinheiro pelo status, que estava disposto a perder a família pelo status. Alguém que ele estava obcecado pelo poder. E isso, se a Torá está contando essa história para a gente, quer dizer que isso tem a ver com a gente. Se essa história chegou até nós, a Torá é uma linguagem de instrução. A Torá nos conta essa história, quer dizer que ela tem que nos instruir para a gente não cair nessa também. Existe uma coisa hoje em dia que é chamada de empresário do ramo religioso. A pessoa tem uma vocação para, não sei, vamos dizer sempre empresário, vamos dizer, empresário do ramo religioso. Ele tem uma vocação para empresário. Aí ele vai ver qual mercadoria está dando mais certo aqui, por exemplo, aqui no Brasil, né, que a gente mora no Brasil, então vamos pegar o Brasil como exemplo. E ele vê que, olha, hoje em dia a religião é uma coisa que dá muito dinheiro. Então, no lugar de vender roupa, ele vai vender religião. Existe isso. Esse empresário do ramo religioso,
infelizmente, em qualquer país do mundo é uma coisa muito normal. O que acontece na prática, de vez em quando a gente encontra uma pessoa religiosa, a gente encontra, por exemplo, um rabino. E, de acordo com a Torá, você nunca vai saber, na hora que você encontra o Korach no meio da rua, ele é um cara humilde, ele é sábio. Por quê? Porque tudo isso faz parte do status. Vou contar para vocês uma história engraçada. Numa yeshiva na Europa, tinha um menino que ele estudou muito, ele sabia muita coisa. E esse menino chegou numa idade que tinha que se casar. Então, o Rosh Yeshiva apresentou para ele uma menina. Ele falou para ela: você não chega aos meus pés. Apresentou outra menina. Ele falou para ela: você também não chega aos meus pés. Apresentou outra menina: você também não chega aos meus pés. O Rosh Yeshiva ficou muito magoado com isso. Falou para o menino: olha, agora 1 ano não vou te apresentar ninguém. Mas esse ano você vai estudar sobre a qualidade da humildade. Eu quero que você saiba de cor tudo que está escrito sobre humildade na Torá. Ele estudou 1 ano sobre humildade. O Rosh Yeshiva fez uma prova para ele, ele passou na prova, tirou nota 10, ele sabia tudo. Ele se tornou um grande especialista em humildade. Aí o Rosh Yeshiva falou: agora você vai se encontrar de novo com aquela primeira menina que você se encontrou no ano passado, e agora você já vai ver ela com outros olhos, sendo que agora você já é humilde. Aí ele se encontra com a mesma menina, eles conversam, e ele fala para ela: olha, o ano passado que eu nem humilde era, você já nem chegava aos meus pés, agora que eu também sou humilde, você acha que você vale alguma coisa para mim? Agora que até humilde eu sou, o ano passado nem humilde eu era, você já não valia nada, você já não chegava aos meus pés. Então o problema é esse. O problema do empresário do ramo religioso é assim: se ele sabe que naquela comunidade o importante é a humildade, então ele vai ser um especialista em humildade, mas não quer dizer que ele é humilde de verdade. Quer dizer, ele está usando a humildade para tirar uma nota 10 na prova de humildade, para receber status, para todo mundo falar: olha que bonito, que humilde que ele é. Então a gente vai ver muito político que o cara é um intolerante total e chega numa cidadezinha para fazer uma propaganda, ele dá beijinhos nos nenés, ele se mostra como uma boa mãe que ama os seus filhos. E na verdade tudo isso era um aconselhamento de uma assessoria, que ele tinha que chegar na cidade, já estava lá a mãe com o neném esperando e o fotógrafo do lado para ele dar um beijinho no neném, tirar fotografia para mostrar que ele é uma pessoa muito carinhosa, que ele vai ser um bom pai para a população se eles votarem nele. Então tudo isso, Deus me livre, coloca a gente numa situação que quando você encontra alguém que ele é sábio, humilde, carinhoso, e você não sabe com quem você está falando, sempre tem essa possibilidade que esse aí seja o próprio Korach. Ele é o Korach, ele é humilde porque isso traz para ele status, ele é sábio porque isso traz para ele status. O que importa para ele é o status. Aonde a gente vai descobrir quem é o Korach e quem não é. Então a Torá traz para a gente a receita para isso. Moshe Rabbeinu, ele fala para o Korach: olha, tudo foi determinado por Deus. Isso que desde o começo do mundo, o primogênito, o filho que nasceu primeiro, então ele nasceu primeiro, ele tem mais direitos do que quem nasceu depois. Imagina, você chegou você encontrou uma ilha no deserto, uma ilha no meio do mar, uma ilha no meio do mar. Aí você fez um loteamento, você fez um lote para construir a sua casa. Agora chega outra pessoa, chega nessa ilha e fala: peraí, eu quero essa parte que você loteou para você, porque essa parte é melhor. Aí você vai falar: desculpa, eu cheguei nessa ilha primeiro, era uma ilha abandonada.
Eu fui o primeiro a chegar, agora você foi o segundo, então eu vou pegar a melhor parte e você vai pegar o que eu não pegar. Então, uma mãe, quando ela tem o primeiro filho, você não tem como comprovar que ela vai ter um segundo filho. O primeiro filho, ele chegou, é tudo dele. Agora, o pai, ele é um artesão, ele vai ensinar o filho também a ser um artesão. Então, quem que é esse filho? O primeiro filho, o primogênito, que nasceu primeiro. Aí nasce mais um filho. Então, peraí, que o primeiro é culpado, que nasceu o segundo, para agora ele vai ter que... Então, e se não tiver, e se a cidade é tão pequena que só tem emprego para um artesão na cidade, não vai ter emprego para dois, quem vai ter que mudar para outra cidade? Vai ser o que nasceu primeiro ou o que nasceu segundo? Então esse era o cálculo antigamente do primogênito, quer dizer, o pai tinha um negócio, o negócio dava para manter uma família, quem iria herdar o negócio é o filho que nasceu primeiro, o filho que nasceu depois, ele já chegou depois, ele não está no direito de tirar o que aquele filho que chegou primeiro recebeu. Então por causa disso, desde o Adão Arishon, desde o primeiro homem, do Adão e Eva, até o deserto do Sinai, quando o povo de Israel recebeu a Torá, até aquela hora, sempre o filho que nascia primeiro, ele tinha prioridade. E os outros filhos já não tinham aquela prioridade. Até que o povo de Israel fez um bezerro de ouro. Fez uma idolatria, eles abriram mão de Deus. Eles falaram para Deus, olha, a gente não precisa mais de você. Muito obrigado pelo que você ajudou até agora. Mas agora você já quebrou o Egito, agora a gente vai voltar para lá, não vamos mais ser escravizados. Mas não é bonito a gente chegar lá com outra religião. Então os egípcios têm vaca sagrada, então a gente vai fazer um bezerro de ouro e a gente vai chegar lá, tipo, dentro da religião deles, mas num nível ainda mais elitizado. Então nessa hora, Moshe Rabbeinu estava no Monte Sinai, Deus falou para ele, olha, desce e vai ver o que o seu povão lá fez. Moshe Rabbeinu desce com as duas tábuas da lei, 2 cubos de pedra preciosa, lapidados os 10 mandamentos, e ele perde as forças, essas tábuas da lei se quebram, e ele fala para a tribo de Levi, quem está do lado de Deus vem para mim, toda a tribo de Levi vem com ele, e eles resolvem esse problema do bezerro de ouro, e Deus fala agora, por causa disso, vamos mudar esse status, quem vai fazer o trabalho divino que teria que ser o trabalho dos primogênitos, sendo que o primogênito, ele vai receber a coisa mais importante, e na hora que a gente recebeu a Torá, a coisa mais importante se tornou o trabalho divino. No lugar do primogênito fazer isso, eles não vão mais receber isso, eles vão ser os patrocinadores. Quem vai fazer o trabalho divino vai ser a tribo de Levi, e os primogênitos vão trabalhar. Eles vão dar 10% de tudo que nascer na terra para a tribo de Levi. Eles vão patrocinar o trabalho divino, eles vão estar no segundo plano. Eles não vão ser eles próprios que vão fazer o trabalho divino. O Cohen foi escolhido dentro da tribo de Levi. Deus pediu para Moshe nomear o Aaron. Ou seja, essa nomeação dos Cohenim, tanto a nomeação dos Kohanim quanto a nomeação dos Levim é uma nomeação divina. Ou seja, ela não é uma coisa que está na nossa mão de mudar ou não mudar. A pessoa pode se converter ao judaísmo, mas ele não pode se converter a Cohen ou se converter a Levi, nem que ele nasceu judeu, ele não tem como se tornar um Cohen. Ou se ele não nasceu um Levi, ele não tem como se tornar um Levi. Então, o que Moshe Rabbeinu estava apresentando para eles é isso. Fala, olha, tem um mazal de cada um. A pessoa que nasceu Cohen, o mazal dele é que ele nasceu Cohen. Você nasceu Levi, você tem que agradecer. Agora, se você está dizendo que não é certo que o outro é Cohen, aí talvez não é certo que você seja Levi também. Então esse que é o raciocínio. Quer dizer, quando você reclama sobre alguém que tem mais do que você, aí você está despertando lá em cima que será que você está no direito de ter o status que você tem?
Esse que é o problema aqui. Então, o principal que a gente vai aprender com o Korach é isso. Na hora que ele veio dizer que, olha, Aaron não merece ser o Cohen. E Moshe Rabbeinu falou para ele, você é Levi, você é o presidente da tribo de Levi, você merece ser o que você é. Na hora que você fala que não tem mais determinação divina, que não tem divina providência, que trouxe cada um para onde ele trouxe, então você está dizendo que também no seu caso está errado. Então na hora que você está com inveja de quem está acima de você, de quem está com status maior do que o seu, a única coisa que você vai conseguir, você não vai conseguir tirar o outro do status onde ele está, mas você vai despertar lá em cima uma pergunta em relação a você. Realmente ele tem razão, será que o status dele é adequado? Será que ele merece ter o status que ele tem? Então o Tribunal Divino, na hora que a gente fica com inveja de alguém, está escrito que o Korach, ele ficou com inveja da nomeação do Elitzaphan. Essa inveja que ele imaginou, talvez ele tinha que ser nomeado e não o outro, essa inveja, ela abre lá em cima um julgamento em relação ao próprio status dele. Isso é a única coisa que a gente ganha quando a gente fica com inveja de alguém que está num status melhor do que o nosso. A gente ganha que o nosso status lá no céu é analisado. Será que a gente está no direito de ter o status que a gente tem? Ou será que realmente chegou a hora da gente perder o nosso próprio status? E isso que a Torá ensina para a gente, isso foi o que aconteceu com Korach. Ele foi durão nisso, que ele não queria que Aaron tivesse aquele status, ele foi durão nisso, que ele queria que ele tenha o status de Aaron, e a única consequência disso foi que para Aaron ficou melhor, porque foi não sei como se fala isso em português, o Aaron, ele teve uma reescolha, tipo, Deus pediu para cada um dos presidentes das tribos colocarem o cajado deles na Ohel Moed, e Aaron ele foi reescolhido por meio disso que o cajado dele floriu, ele foi reescolhido para ser o Kohen Gadol, enquanto que o Korach, a terra se abriu e o Korach caiu dentro. Quando o Caim e o Hevel nasceram no paraíso, está escrito que a Chavá, ela teve Et Caim e Caim. Então daqui a gente deduz que para o Caim tinha mais alguém, era uma menina gêmea que nasceu com ele, e Caim, e seu irmão e Hevel, quer dizer que o Hevel nasceu com duas gêmeas, ele nasceu com E mais E, tipo, e ela e a outra. Então o Hevel, sendo que essa primeira geração depois da criação do mundo, o Adão e a Eva, eles foram criados uma pessoa só e divididos. Quer dizer, o Adão se casou com si próprio, a Eva era parte dele. O Caim e o Hevel, eles se casaram com as irmãs, que eles nasceram com essas irmãs gêmeas. E o Caim, ele assassinou o Hevel por causa disso, que ele falou que ele nasceu primeiro, e ele nasceu com uma mulher só, ele ficou com inveja que o Caim, que o Hevel, que nasceu depois dele, nasceu com duas mulheres. Então quer dizer que essa inveja, ela já foi o primeiro o problema do mundo, o primeiro assassinato que teve no mundo foi esse assassinato que o Caim, ele matou o Hevel por inveja. Então aqui não era realmente problema de prazeres mundanos, era problema de status mesmo, tipo, ele tendo duas mulheres, ele seria mais importante do que o outro que tinha uma mulher só. É tipo um país como os Estados Unidos, que é um país maior, e um paísinho lá, uma arquipélago de Tuvalu no Oceano Pacífico, que é um país menor. Então quanto mais no começo do mundo, quanto mais esposas ele tinha, maior era o status dele. Agora os dois voltam para retificar esse erro que o Caim, ele assassinou Hevel. A alma do Caim volta como o Itró. O Itró, ele é um goi, ele é um idólatra, e ele depois
se arrepende de toda a idolatria que ele fez, ele se converte ao judaísmo, ele leva sua filha Tzipora para Moshe Rabbeinu. E a Tzipora, ela era aquela menina que nasceu a mais, que o Caim assassinou Evel por causa dela. Então agora era o Tikkun do lado bom do Caim, que é o Itró, que ele leva a menina de volta para Moshe. Ele fala, olha, não tenho mais inveja de você, muito pelo contrário. Agora eu quero ter a honra de ser o seu genro. Eu quero que você saia para me encontrar no deserto. Não é que eu estou com inveja da sua grandeza, é que eu quero ter a honra de estar abaixo da sua grandeza. Eu quero mostrar para todo mundo que meu genro é a pessoa mais importante do mundo. Esse era o lado bom do Caim, que ele consertou o assunto da inveja que o Caim tinha do Evel. Aí sobra o lado ruim da alma do Caim. E o Korach, ele nasceu com o lado ruim da alma do Evel. E agora, por causa da inveja dele, acontece uma sincronização espiritual. A inveja começa a atrair para ele coisas ruins. Quando a gente tem inveja de alguém, a gente atrai para nós coisas ruins. E a inveja atraiu para ele o lado ruim da alma do Caim, da alma do Caim. E agora, por isso que está escrito Vaikar Korach, que Korach pegou. Quer dizer, por meio da inveja que ela atrai coisa ruim, ele pegou o lado ruim da alma do Caim. E agora ele vai contra Moshe Rabbeinu. Ele fala que toda a profecia de Moshe Rabbeinu é uma invenção. E de acordo com o próprio Moshe Rabbeinu, um falso profeta tem que ser condenado à morte. Agora ele vem assassinar Moshe Rabbeinu novamente. E por isso que Moshe Rabbeinu fala para ele, olha, você se lembra que lá no Bereshit, quando a gente era o Caim e o Abel, a terra se abriu para receber o sangue do Abel que você assassinou? E agora você vai tentar me assassinar de novo, mas agora já é o contrário. Agora já é o conserto dessa história. O Itró, que era o lado bom do Caim, consertou a história, retificando a inveja. E no lugar de ter inveja da grandeza de Moshe, ele teve a honra de estar abaixo da grandeza de Moshe. E agora Moshe diz para o Korach, agora no seu caso, se você não conseguiu retificar, então a gente chega nessa retificação por meio do tribunal divino, que ela é Midá que nega de Midá. O que você me fez vai ser feito para você. Então, como você era o Caim, que você me assassinou e a terra se abriu para receber o meu sangue, agora a terra vai se abrir para receber você. Quer dizer, você não retificou isso da maneira positiva, então você vai ser retificado lá de cima, Midá que nega de Midá. E assim terminou o Korach, por causa da inveja dele. Não só que ele não chegou aonde ele queria, mas ao contrário, a inveja atraiu coisa ruim, que era o lado ruim da alma do Caim. E o final dessa inveja é que a terra se abriu, o Korach caiu dentro. Então o que a gente aprende do Korach é não ter inveja. O status que você tem é o status que Deus te deu. E você tem que agradecer. Na hora que você fica com inveja de quem está melhor do que você só está despertando lá em cima o fato de que talvez você não merecesse toda essa grandeza que você tem. O outro com certeza merece, mas talvez você não mereça. Você só está despertando lá em cima, Deus me livre, um mau julgamento contra você. E aqui nesse mundo você está atraindo aí coisas ruins para você, como o Korach atraiu o lado ruim da alma do Caim para ele. Então desejo a todos que a partir de agora, em todos os assuntos materiais, a gente sempre olhe para quem está abaixo de nós, ou seja, se você ganha um salário pequeno, tem gente que ganha um salário menor, então dá graças a Deus que você não tem um salário menor. Se você é uma pessoa pouco respeitada na comunidade, tem gente que é muito pior, está numa situação muito pior do que a sua, então dá graças a Deus que você é pouco respeitado e o outro é nada respeitado. E em assuntos espirituais, como o estudo da Torá, cumprimento das mitzvot, a gente sempre tem que olhar para quem está acima de nós. A gente tem que ver como Moshe Rabbeinu ele
ensinava tanta Torá, que beleza, a gente tem que querer almejar, chegar a esse aspecto das pessoas. Você vê alguém que estuda muita Torá, você fala, vou querer estudar tanta Torá quanto ele. Eu não vou querer que eu esteja lá no lugar dele e ele no meu, ao contrário. Eu quero subir de nível, eu chegar ao nível espiritual das pessoas que eu me identifico com elas. Então, muito obrigado para todos. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, colocar o joinha. E muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Kol Tov.